A autoridade tributária lançou um alerta dirigido aos influenciadores e criadores de conteúdos. Os rendimentos obtidos através das redes sociais, plataformas digitais e parcerias comerciais têm de ser devidamente declarados. Mas, afinal, o que é considerado o rendimento? Receber produtos também conta? É obrigatório abrir atividade? Neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, recebo Joana Rocha, ela é contabilista certificada, que nos vai esclarecer de forma prática e rigorosa aquilo que todos os criadores de conteúdos devem saber. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Para percebermos exatamente quais são as obrigações fiscais dos criadores de conteúdos, convidei a Joana Rocha, empresária, contabilista certificada, formadora, consultora de negócios e cofundadora da ActiveWise. Neste primeiro episódio vamos olhar, como referi, para as obrigações de quem cria conteúdos, mas no episódio seguinte, mantendo a mesma convidada, mudaremos de perspectiva para perceber quais são as responsabilidades das marcas, dos anunciantes e das agências que trabalham diariamente com influenciadores. Antes de iniciarmos a conversa com a Joana, há um alerta que quero desde já transmitir. O objetivo deste episódio não é substituir aconselhamento contabilístico ou jurídico, mas ajudar a esclarecer conceitos que continuam a gerar muitas dúvidas. Joana, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos entendemos. Eu começo por te perguntar se ficaste de alguma forma surpreendida com este alerta da autoridade tributária. Na altura, eu até partilhei contigo assim que vi, não é? E foi aí que surgiu a ideia deste episódio. Ficaste surpreendida porque a autoridade tributária colocou nas redes sociais, não é? Portanto, também este alerta. O que é que te pareceu na altura este alerta? Este alerta, esta novidade de informação. Antes de mais, obrigada, Marta, pelo convite, por estar aqui a esclarecer este tema que ainda tem aqui tantas dúvidas e que ainda certamente existe muito desconhecimento, e eu acredito que muitas das coisas que infelizmente os empreendedores fazem mal é por desconhecimento. Então é isso que vamos trazer aqui, é alertar para aquilo que de facto é importante nesta área, muito especificamente aqui na parte dos influenciadores. Então fiquei realmente surpresa, não demais, porque realmente cada vez mais as novas profissões que estão a surgir no digital são conhecidas por todos nós. Quem está atrás da autoridade tributária, que são pessoas, tal como nós, também têm redes sociais, também fazem compras online, também consumem serviços como nós, e é normal que então que percebam a movimentação do novo mercado. E por isso, como também essa autoridade tributária sabe muito bem que ainda há muita gente que não declara estes tipos de rendimentos, este tipo de ofertas, vamos já esclarecer um bocadinho sobre isso, de que tudo o que movimenta aqui na realidade este tipo de novo mercado, então a autoridade tributária começa aqui a alertar. Do género, estamos aqui, estamos atentos, eu sei que vocês existem, é bom que comece a haver aqui mais transparência naquilo que é os rendimentos obtidos pelos influencers, pelas marcas, por tudo aquilo que tem a ver com agências de publicidade. Então surpreendeu-me, porque realmente não estava à espera que fosse já esta informação, esta divulgação, mas por outro lado também estava à espera, porque efetivamente por as razões que acabei de referir, é normal, porque todos nós estamos aqui neste meio digital e sabemos o que é que se passa. Certíssimo. Então, vamos tentar também aqui usar uma linguagem que seja acessível, não é? E que as pessoas Certíssimo. compreendam quem de alguma forma cria conteúdos ou é influenciador digital. A primeira pergunta que gostaria de colocar, ou a segunda, que a primeira já coloquei, mas de uma forma prática é, então, sistematizando, os influenciadores e criadores de conteúdos são obrigados a emitir faturas? Sim. A partir do momento que há aqui um serviço a ser prestado. Temos aqui às vezes que fazer uma distinção daquilo que é uma oferta e podemos já começar um bocadinho por aí. Vamos imaginar que eu vou a um evento e nesse evento é-me oferecido um kit, um caderninho, uma caneta, algo ali com a identificação de quem está a criar aquele evento, eu estou a receber um artigo de oferta. Mas nesse contexto não estamos a considerar aquilo como um rendimento, é algo que me está a ser oferecido e que não me foi pedido nada em troca. Eu se quiser colocar na minha rede social uma fotografia daquele caderno, daquela caneta ou do logo da empresa, vai ser porque eu quero publicar, ou seja, não me foi aqui exigida como contrapartida nada realmente esta publicação. E isso é realmente uma oferta e não é considerado um rendimento.
Agora, quando estamos perante algo que é uma troca de serviços, ou seja, se eu realmente, uma marca, ou um hotel, por exemplo, me pede para ir fazer uma estadia naquele hotel. Em troca da estadia, eles oferecem uma estadia e eu em troca faço X posts, não sei quantos reels. Realmente há aqui um serviço, há uma contrapartida. E a partir do momento que há este contrato, que muitas vezes pode não ser escrito, pode ser só verbal, existe aqui a obrigação então de declaração deste rendimento, porque eu realmente estou a receber algo em troca, que por muito que não seja dinheiro, pode ser um bem, e já vamos se calhar aprofundar um bocadinho mais isso, há aqui um serviço. E a partir do momento que há serviço, tem que ser emitida obrigatoriamente uma fatura. E é esta aqui a base daqui quando é que eu preciso de emitir uma fatura, é neste momento. É quando há um serviço que em troca eu recebo algo que pode ser dinheiro ou que pode ser um bem. Portanto, à pergunta que rendimentos têm de ser declarados pelos influencers, no fundo tu já respondeste, que é, seja em numerário, para as pessoas perceberem, havendo uma transação financeira efetiva, exatamente, esse valor tem que ser declarado. O mesmo acontece se for uma oferta, que pode ser um produto físico ou um serviço, porque existe um PVP equivalente, existe um preço equivalente a isso. E, portanto, o criador de conteúdo e o influencer também pode declarar que recebeu no caso de não ser numerário, que recebeu essa oferta e esse produto. É isso? Exatamente, deve declarar. E aqui depois também há aqui sempre esta dúvida. Ok, eu recebi uma estadia, por exemplo, ou recebi um telemóvel, um bem palpável. Qual é que é o preço se eu estou a receber, em contrapartida daquela minha publicação, se eu estou a receber um telemóvel para fazer determinada publicação, qual é que é o preço que eu devo colocar? Porque eu estou a receber um bem. Aquilo que a lei nos diz é que eu devo colocar aquilo que é o valor de mercado. Se o valor de mercado daquele telemóvel são 1000 euros, então a fatura que eu vou emitir devem ser de 1000 euros. Ok? Então a lógica no fundo, será um o tal PVP, assim. Que é o preço de venda ao público, ou o preço de venda ao público recomendado, não é? Precisamente, Portanto, isso mesmo. Muito bem. E como é que se passam essas faturas? Portanto, imagina que há alguém que não sabe ou que está a começar, é preciso abrir atividade nas finanças, Claro, sim, mesmo que alguém já tenha, ou que trabalhe por conta do outro, por exemplo, que tenha outra profissão, portanto, pode explicar aqui um bocadinho, no fundo, como é voltar que aqui isso um bocadinho deveria... à base, não é? Isso. É importante começarmos pela base, porque hoje em dia, e não acontece só para quem quer ser influencer ou quem quer ser criador de conteúdos, em muitas áreas de atividade o que está a acontecer é que a maioria dos empreendedores acha que basta abrir uma página no Instagram e começar a vender e que não é preciso tratar de mais nada. E tal como na minha profissão, na tua, em qualquer outra profissão, é preciso nós declararmos os nossos rendimentos. Eu costumo usar muito esta comparação com o trabalho dependente. Se eu for um trabalhador por conta de outrem, se eu trabalhar para uma empresa, aquilo que eu recebo da empresa para a qual eu estou a trabalhar tem que ser declarado. A minha entidade patronal envia um recibo de vencimento e é declarado automaticamente pela minha entidade patronal às finanças. No caso de um trabalhador independente e também no caso dos influenciadores, se eu estou a desenvolver uma atividade, a forma que eu tenho de declarar os meus rendimentos é através da emissão das faturas, como estávamos a falar aqui anteriormente. Mas antes disso é preciso um passo muito importante, que é abrirmos atividade. A forma como eu vou dizer à autoridade tributária ou às finanças que estou a exercer uma atividade profissional é através da abertura da atividade, que hoje em dia é super simples, é gratuita, com muita facilidade qualquer pessoa consegue abrir, até porque há cursos, já há informação gratuita na internet de como é que podemos abrir aqui atividade. Temos de ter alguns cuidados, nomeadamente na questão do IVA e de algumas informações mais técnicas que lá tem, mas hoje em dia com muita facilidade e também há montes de profissionais habilitados a ajudar-nos a fazer aqui este processo de abertura de atividade. E esse é o ponto zero. Até porque se um influenciador, um criador de conteúdos, e hoje em dia há esta luta tão grande por esta classe, que eu já considero uma classe profissional, de se fazer sentir como uma profissão, porque ainda há muita desvalorização de quem é criador de conteúdo, não sei se concordas, mas há aqui não são vistos ainda como uma profissão a sério. E se há esta luta para o ser, também temos que cumprir com a parte legal. É um setor que está a ganhar maturidade no sentido da sua existência, portanto é uma coisa algo recente, já não tão recente quanto isto, mas a verdade é que se assistimos a uma profissionalização cada vez maior dos conteúdos e das pessoas, isso obviamente é inerente a uma atividade financeira e, portanto, há uma responsabilidade que tem que ser assumida por todas as partes e que essa valorização também está dependente
da organização que os próprios criadores de conteúdos possam ter em prol de si mesmos. Não sei se concordas também com isto, não é? Completamente, Porque também completamente. vão Concordo. ajudar a amadurecer o setor e as marcas, as agências, a valorizarem efetivamente também o seu trabalho, a serem Setor, devidamente exatamente. remunerados. Claro que quem começou no início, se calhar como havia mais desconhecimento, mais desinformação, conseguiu aqui fazer as coisas de uma forma um bocadinho mais, sem ser tão regrada, mas hoje em dia, lá está, é muito difícil isso acontecer. E então, se realmente há este passo a dar nesta profissionalização deste tipo de atividade, temos que começar então a fazer as coisas como são e como devem ser e querermos dormir de cabeça descansada. Eu sou muito apologista disso. Uma coisa é eu estar a fazer alguma coisa de mal e eu não sei que estou a fazer mal e depois aparece-me uma surpresa e eu aí tenho que resolver e tenho que ser proativa na resolução. Agora, outra coisa é eu saber que tenho que fazer alguma coisa e não fazer. Aí é que realmente está aqui a diferença. E por isso vamos começar a profissionalizar isto. Não é nenhum bicho papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É realmente importante sabermos o que é que temos que fazer. E a abertura de atividade é o ponto 1. É a primeira base para realmente um criador de conteúdos começar, ou um influencer, começar então a declarar que a sua atividade iniciou e que vai ter rendimentos aqui a declarar. Deixo aqui a nota que podem usar, até pode ficar aqui, um criador de conteúdos, existe um código de atividade no IRS que é o 1333, que é publicitários, que é aquele que eu concordo ou acho que é a minha opinião de que é o mais adequado para este tipo de quem faz este tipo de criação de conteúdo. Basicamente o que estamos a fazer é publicidade. A marca paga-nos em bens ou em dinheiro para realmente fazermos aqui uma publicidade. Então fica aqui a nota deste códigozinho para se alguém quiser aqui utilizar para a sua abertura de atividade. Após isso, Maravilha, então, Joana. Já estás a ajudar imenso. Obrigada. obrigada. Depois então, começamos a partir daí, já posso emitir as minhas faturas. Já posso começar a emitir as faturas depois da atividade estar aberta e também podem fazê-lo de forma gratuita, ok? Também não é preciso hoje em dia termos um programa de faturação para emitirmos as nossas faturas. Se tal como qualquer atividade, qualquer trabalhador independente, se quiser ter um programa de faturação, um programa que é pago, que tem umas configurações mais bonitinhas, conseguimos pôr um logotipo, pronto, tem assim outro tipo de especificidades, podes fazê-lo, mas realmente há aqui um custo associado a isso na ordem dos 100 euros por ano. Mas a autoridade tributária já nos disponibiliza um separador no site da autoridade tributária para emitirmos as nossas faturas, que até aqui há uns anos era tradicionalmente conhecido como os recibos verdes. Que eram Então em papel. que eram em papel e eram mesmo verdes. Eu sei que a malta mais nova Exatamente. não vai ter esta visão, mas nós que temos aqui um bocadinho mais de alguma idade, conseguimos aqui visualizar aquilo que é Tal e o qual. recibo verde. Então é gratuito, podes no teu portal fazer essa emissão sem qualquer problema. E também te vou aqui dar aqui uma nota, também aqui um conselho aos empreendedores e aos influencers que nos estão a ouvir, que é instalar uma aplicação da autoridade tributária que é gratuita, que é AT AT da autoridade tributária Go, que é uma aplicação gratuita feita pela autoridade tributária, onde nós conseguimos emitir os nossos recibos verdes de uma forma muito mais fácil através do telemóvel, sem ter que estar a ir ao site da autoridade tributária. Conseguimos fazer no telemóvel de forma simples, até nos dá para ver quais são os nossos principais clientes, ou seja, dá para ver ali uma série de rácios e indicadores económicos sobre a nossa atividade e que acho interessante e acho que deve ser explorada e usada pelos trabalhadores independentes. Então, a partir daí estamos legais, Marta. Como vês, são 2 passos muito simples que nos permitem, e gratuitos, que nos permitem logo estar legais perante aqui a nossa atividade enquanto influencer, enquanto aqui alguém que está relacionado a esta parte mais do marketing e da publicidade. Muito bem. Falar aqui também de alguns elefantes brancos, não é? Alguns temas sensíveis que têm que ver com segurança social, IVA e IRS. Eu sei que isto depende de várias coisas, mas Claro. se puderes também aqui ajudar as pessoas e deixar alguns alertas. Também, portanto, um influenciador desconta ou não para a segurança social. É assim, um influenciador, tal como outro prestador de serviços qualquer, somos todos iguais, enquanto prestadores de serviço, enquanto empreendedores, estamos todos no mesmo barco. Então, sendo assim, um influenciador pode ter que contribuir para a segurança social. Dizer que quem está a começar, existe aqui um período de 12 meses de dispensa de contribuição para a segurança social, ou seja, se tu nunca tiveste atividade aberta e vais abrir agora pela primeira vez, durante 12 meses seguidos, não é ano civil, é 12 meses seguidos, tens então aqui esta dispensa de contribuir para a segurança social. Após isso, tens que fazer aqui então os teus descontos para a segurança social. Contudo, como eu sei que esta é uma atividade de muitas vezes que começa por um hobby,
um part-time, ou seja, nós temos ainda o nosso trabalho por conta de outrem, trabalhamos para uma empresa e começamos aqui de uma forma muito leve a explorar os nossos dotes da área do marketing. E então as coisas acabam por acontecer e às vezes bastante rápido. Então aqui nesta situação em que tu tens um trabalho por conta de outrem, mas também tens atividade aberta, existe também aqui uma dispensa de contribuição mesmo após o primeiro ano de atividade. Desde que tu tenhas um salário superior à IAS, que neste momento está em 537,13 €, e também que realmente o teu rendimento do trabalho independente, ou seja, a tua faturação enquanto influencer, ou enquanto aqui alguém relacionado com a área digital, seja inferior a mais ou menos 3.000 €. Ou seja, se eu tiver um salário superior àquele valor que eu referi, dos 537 €, e a minha faturação ficar abaixo dos 3.000 € mensais, então eu posso continuar aqui dispensado de contribuir para a Segurança Social. Após isso, se não cumprirmos estes indícios, temos sempre que contribuir. E para ficarem também assim aqui, lá está, isto não invalida aqui uma consulta fiscal, mas para ficarem aqui também com alguma informação um bocado mais concreta, regra geral, um prestador de serviços, que é o que nós estamos a falar, paga mais ou menos 15% de segurança social, são 14,95% de segurança social. Ou seja, se eu faturar 100 €, significa que quase 15 € já sei que têm que ser alocados à segurança social. Muito bem. E relativamente a IVA e IRS? IVA e IRS, então, funciona também, lá está, como outro trabalhador independente qualquer. Na questão do IVA, nós temos a possibilidade de estarmos isentos de IVA, ou seja, não cobrarmos IVA aos nossos clientes. Isto, para quem está a começar um negócio, acaba por ser muito mais fácil de gerir, porque não há tanta burocracia, não tens que andar com o dinheiro do IVA para trás e para a frente, não tens que enviar declarações do IVA, ou seja, é um processo mais simples, desde que não fatures mais do que 15.000 € por ano. Ou seja, se a tua faturação enquanto influenciador ficar abaixo dos 15.000 € anuais, tu podes te manter então neste regime de isenção ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA indefinidamente. Se nunca faturares mais do que 15.000, vais estar para sempre isento de IVA, ok? Aqui há um limite novo que foi introduzido no ano passado, a legislação do IVA mudou drasticamente em julho precisamente de 2025, em que foi introduzido aqui um novo limite. Até aqui, se eu faturasse 15.000 € num ano, não ficava enquadrado no IVA, mas no ano, se imagina que eu faturava 1 milhão, eu só ficava em IVA no ano seguinte. Eu poderia ali em julho de um ano faturar 1 milhão, que realmente se nesse ano estava na isenção, só no ano seguinte é que passaria aqui para o regime de IVA. Neste momento não é assim. Então temos aqui um novo limite que os influenciadores têm que ter em consideração. Se no próprio ano ultrapassares os 18.750 € de faturação, a fatura que ultrapassa este limite tem logo que ter IVA incluído. E é muito fácil de atingirmos estes valores. Felizmente, neste tipo de atividade, conseguimos falar às vezes de valores bastante avultados, então há que ter isto em consideração. Se ultrapassares os 18.750, essa fatura já tem que ter IVA incluído e tens logo que entregar uma declaração de alteração de atividade, tens 15 dias para o fazer, para te regularizares perante a autoridade tributária e dizeres que agora já vais ter aqui o IVA associado às tuas prestações de serviços. Mas isto aqui, eu recomendo mesmo a consulta com um contabilista para explicar isto com mais calma, com todos os passinhos que depois têm de ser feitos após ficares neste regime, mas ficam aqui estes dois limites como alerta a ter em consideração. Depois o IRS também funciona igual, ou seja, o rendimento que tu vais obter do teu trabalho independente vai somar aos restantes rendimentos do teu agregado familiar, se for só tu, é os restantes rendimentos que tu possas ter, e vai ser taxado à taxa de IRS correspondente, porque as taxas de IRS são progressivas, quanto mais eu tenho de rendimento, mais taxa me será aplicada, ou mais alta será a taxa a ser aplicada, e esse rendimento vai então entrar no teu IRS, na categoria B, no IRS, ou seja, temos que preencher o anexo B do IRS e declarar esse rendimento que vai ser geralmente considerado em 75% daquilo que tu faturas. Vamos imaginar um influenciador que faturou 10.000 € no ano, para efeitos de IRS, aquilo que vai entrar como rendimento são 7.500. Também deixo aqui a nota, malta mais novinha, já não dá para mim, eu já para as finanças já sou considerada aqui uma cota. Então, malta jovem até aos 35 anos tem agora o benefício fiscal do IRS jovem, que é bastante apelativo para os primeiros anos de rendimento, ou seja, quem tem até 35 anos e realmente não tem aqui mais de 10 anos de IRS enviados sozinhos, então podem também aqui aceder a benefícios fiscais bastante interessantes e que ajudam aqui na hora de pensarmos, emito a fatura ou não, declara o rendimento ou não, declara porque efetivamente é uma obrigação e o impacto fiscal se calhar não é assim tão elevado quanto tu estás a pensar. Certíssimo.
Estou, oh, Joana, obrigadíssima, estás a ser super, super prática, mais prática seria impossível. Vamos voltar só à questão do, ok, a atividade está aberta, está tudo esclarecido a esse nível, a pessoa já sabe como é que passa a fatura, não é? Portanto, tu já explicaste tudo direitinho. Voltamos então à questão de se não estamos a falar de uma contrapartida financeira, se estamos a falar, por exemplo, no exemplo que tu deste, numa estadia, por exemplo, ou num telemóvel, ou produtos que eu receba em casa, que se receba em casa para fazer algum tipo de publicidade, como é que nós, como é que o criador de conteúdos, então, fatura enfim, essa oferta, ou seja, existe alguma diferença no preenchimento do documento, no sentido de ficar claro que de alguma forma foi uma oferta equivalente a este PVP ou não, ou é semelhante a honorários em numerário? Em boa verdade, Marta, aquilo que nós estamos a emitir enquanto influencers ou criadores de conteúdo é um serviço de publicidade. Nós não estamos a emitir uma fatura do serviço do produto que recebemos. Na verdade, o que eu estou a emitir é a fatura daquilo que eu estou a prestar de serviço àquela empresa, independentemente da forma como ela me pagou. Então, aqui o descritivo que eu considero correto de emitirmos numa situação dessas é serviços de publicidade, até podemos pôr X Reels, X o que for, que ficou contratualizado, serviços de publicidade para a marca X. Porque o que eu estou a vender é o meu serviço de publicidade, independentemente se eu recebi um telemóvel, se recebi uma viagem, se recebi dinheiro, independentemente do que eu recebi, eu tenho é que no descritivo da minha fatura colocar o que é que eu fiz. E o que eu fiz foi um serviço de publicidade que depois, na forma do pagamento e no valor, como eu tinha dito logo no início da nossa conversa, se for algo que é enumerário é fácil. Se eu recebo 400, é 400 que eu vou colocar na fatura. Se eu recebo, ou se eu vou receber o equivalente àquilo que custou aquele bem que eu estou a receber, um telemóvel de 1000 euros, então é 1000 euros que eu vou colocar. Eu tenho é que me munir de informação também por parte da empresa que me presta ou que me dá esse bem, qual é o PVP daquele produto que eles me estão a enviar. E se eu realmente quiser que a minha fatura, porque imagina, até acontece muitas vezes o seguinte, tu tens uma marca, contactas-me para eu fazer publicidade à tua marca. E eu digo-te assim, olha Marta, para eu fazer esta publicidade, o meu valor são o telemóvel que tu vendes mais 200 euros. E então aqui vai haver duas formas de pagamento, ou seja, o meu serviço até é superior ao valor daquilo que tu me estás a entregar se fosse só o telemóvel. Sim, Por sim, isso é isso que aqui, acontece imensas vezes, sim, é um sistema misto, não é? exatamente. Misto no sentido em que inclui o numerário e inclui a oferta, sim, sim. Precisamente porque eu estou a considerar que o meu serviço é superior só ao bem que tu me estás a dar, então pode haver aqui uma contrapartida adicional. Ou então até imagina o seguinte, os meus serviços normalmente são de 1000 euros e eu aceito que tu me des um telemóvel só por 500. Eu, em boa verdade, até deveria emitir uma fatura de 1000 euros, porque o meu serviço é de 1000 euros e estou só a receber 500. O resto é como se fosse um desconto que eu te estou a fazer. Isto é em boa verdade. Mas se não quisermos ser também assim tão rigorosos, realmente, pelo menos o valor daquilo que eu estou a receber em troca. É aquilo que eu devo emitir de fatura. Seja o PVP do produto em causa ou do serviço, uma estadia de um hotel também é fácil de perceber qual é que é o valor, seja o dinheiro que eu recebo da marca em questão. E muito importante também, o que é que acontece se esses rendimentos não forem declarados e a autoridade tributária descobrir? Então, aqui não vamos entrar por uma de alarmismos, não é? Porque realmente o nosso objetivo aqui não é assustar, Não, de não é todo. exatamente, mas que realmente as coisas acontecem e é possível realmente a autoridade tributária numa fiscalização detectar e lá está. Vamos outra vez ao início da nossa conversa. Se eles já estão a colocar este tipo de publicações, eles estão atentos à movimentação. Principalmente quem já está noutros patamares, se calhar aqui a nível de influencer, que já está aqui noutros patamares e tenha E mais da exposição exposição. pública, claro. Precisamente. O que é que acontece? Então, se realmente a autoridade tributária vier a verificar que houve aqui uma atividade comercial, que não foram só ofertas sem contrapartida, que houve aqui uma atividade comercial, o que vai fazer é obrigar-te a declarar os rendimentos que não foram declarados.
E muitas vezes o que eles vão fazer é utilizar os métodos indiretos. O que é este palavrão dos métodos indiretos? Eles vão mais ou menos apurar, através da movimentação, seja de contas bancárias, seja de e-mails, que eles até podem verificar e-mails entre troca de marcas, ir aos teus clientes, às marcas que viram com que tu trabalhaste, e ir pedir a informação daqui do que é que houve aqui de contratos e de serviços, e então vão calcular uma média daquilo que eles consideram que foi o teu rendimento. E esta média nunca é a favor do contribuinte. Esta média é sempre a favor da autoridade tributária. Por isso é importante termos isto aqui em consideração. Podemos ser muito mais tributados ou ter aqui penalizações, além das coimas, das multas, dos juros associados a tudo isto, se realmente não declararmos e forem eles a pressupor quanto é que eu ganhei. Então mais vale fazermos direitinho, começarmos a perceber qual é que é o mecanismo correto, consultarmos um contabilista até para nos ajudar a fazer as contas, que eu nas minhas consultas faço muito isso, ajudar a entender qual é o impacto de determinada faturação nos teus impostos. Todos nós estamos a gerir o nosso dinheiro e queremos saber Sim, e é possível prever, não é? É possível fazer completamente. sim, É isso. uma identificação. Muitas das vezes por exemplo, estamos em 2020. E simulações? Já estou a calcular 2027. Olha, eu estou a prever que em 2027 me vai acontecer isto. Então vamos já prever aqui, fazer uma previsão daquilo que será os teus impostos a pagar. E isto é o caminho. O caminho não é vou enfiar a cabeça aqui na areia, não fazer nada e deixar andar. O caminho é realmente fazermos as coisas corretamente e tratarmos a nossa profissão como realmente tem de ser tratada para ser equivalente a tantas outras. E para terminar aqui esta parte de esclarecermos para quem está na pele do criador de conteúdo e passarmos depois para o outro lado, perguntar-te então, para que fique claro, quando é que os influencers não precisam de passar a fatura? Ou seja, eu vou dar um exemplo prático, acontece muitas vezes, os press kits ou os miminhos que são enviados, são ações de goodwill. Goodwill são efetivamente enviados para os criadores de conteúdos, mas não é solicitado de uma forma explícita, nem por e-mail, nem na própria embalagem, digamos assim, não é solicitado nenhuma publicação de espécie alguma. Portanto, é uma oferta e aquilo no fundo fica um pouco ao critério da pessoa se quer publicar alguma coisa ou não. Nesses casos, não havendo nenhum registro escrito nem falado de forma alguma, não é necessário fazer essa declaração de rendimentos, é isso? Exatamente, ou seja, a partir do momento que estamos a falar de uma oferta, de algo que não houve um acordo escrito ou não, de que há aqui uma contraprestação de serviços, não há nada a declarar. É uma oferta, a marca decidiu enviar-me, se eu tenho a possibilidade de partilhar ou não nas minhas redes sociais, ou qualquer meio de comunicação, aí realmente, se me cabe a mim essa escolha, já não estamos perante aqui um ato que é uma prestação de um serviço. É uma oferta, foi claro que as marcas fazem isto com o intuito da partilha, mas não houve aqui esse acordo, não há aqui uma prestação de um serviço. E aí, neste caso, não temos de declarar. A partir do momento que há um acordo em troca de serviços, independentemente da forma que tu recebes, há a necessidade de emissão de uma fatura. Perfeito. Joana, muito obrigada. Até já. Obrigada eu. Até já, obrigada. Ao longo deste episódio ficou então explícito que ser criador de conteúdos implica muito mais do que produzir vídeos, fotografias, campanhas ou receber ofertas de produtos e serviços. Existe uma atividade económica que gera direitos, mas também deveres fiscais. Contudo, esta responsabilidade não termina no influenciador. Sempre que existe uma campanha, existe também uma marca que investe, uma agência que negocia, um contrato que enquadra a relação e um conjunto de obrigações que nem sempre são conhecidas ou não são muitas vezes tão claras. E é precisamente essa outra metade da equação que vamos analisar no próximo episódio. Se hoje falamos sobre quem presta o serviço, no próximo episódio vamos perceber quais são as responsabilidades de quem o contrata. Por isso, encontramos no próximo episódio. Até já! Obrigada por me ter feito companhia e por quem comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!